3, 2, 1 e... Bom dia! Ele errou a intro. Ah, é verdade, caramba! Você fez isso por querer ou foi real mesmo? Foi sem querer, sem querer. Você pensou que era um bom dia mesmo? Eu esqueci. Eu confundi na minha cabeça mesmo. Caraca, velho. Cara louco, mano. Fala, geração encorajada! Estamos aqui pra mais um vídeo. Esse vídeo é sobre isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Bíblia. Como você já viu aí, provavelmente, no seu título, no nosso título, vivo com... Não, para. Vamos apagar isso. É isso mesmo, a gente vai falar sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Mas a gente obviamente não vai falar, ah, meu Deus do céu, cada ponto. Não, a gente já tem um quadro falando dos livros da Bíblia. Mas a gente vai responder talvez a pergunta que você tenha. Qual que é a diferença das traduções? Qual é a Bíblia que eu tenho que comprar? Qual a Bíblia que é mais fácil talvez pra mim entender? Qual a Bíblia que eu, como um cristão velho, posso ler pra me aprofundar mais? É isso que a gente vai responder aqui no videozinho. Existem 5 traduções que a gente pode trazer no português brasileiro, não de Portugal. Portugal. Interlinear. Formal. A funcional. Dinâmica. E paráfrase. Paráfrase bíblica. Antes de começar, temos que lembrar que não tem uma tradução perfeita. Não. Que assim, ó, não tem erros. Toda a Bíblia vai ter erros de ortografia, não erros. Até porque é uma época muito antiga Exatamente. da humanidade, então tipo tem palavras que nem existem mais, então é difícil a gente ter uma tradução. Tem funções na sociedade, profissões que não existem mais. Exatamente. Também, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. A Bíblia interlinear, passando rapidamente por ela, porque a gente não tem ela aqui, ela é uma Bíblia que vai ser a mais literal do original do texto grego e hebraico para o português. Você pode pesquisar aí na internet, eu vou tentar colocar uma imagem aqui. Tem a greco-português. Português. Essa é a grego-português brasileira que é a mais conhecida. Que eu vou tentar colocar uma imagem aqui, não sei se eu vou conseguir pesquisar na internet, mas essa Bíblia tá aí disponível pra você. Que cara, eu quero muito conhecer a Bíblia tipo, no original. Eu quero lá no profundo. No profundo do grego e do hebraico. Essa é a Bíblia interlinear, que vai ser a que mais vai traduzir de maneira literal o original do texto. É que o grego, ele tem muitas palavras que têm significados diferentes, entendeu? Tem vários significados. Então, com a palavra logos, que pode ser início, que pode ser palavra, que pode ser um monte de coisa, entendeu? Então, tudo isso, essas palavras, elas geralmente têm mais de um significado que se adapta melhor ao texto. Então, tudo isso, quando você vai traduzir de uma linguagem para outra, falta palavra, então eles adequam a um significado. Então, tudo isso vai modificando o sentido. Então, esse é o bom da greco-portuguesa, da interlinear. Exatamente. Só que o problema é que ela é difícil pra caramba de ler, né? Muito. Agora, uma escadinha, a gente tem a interlinear, agora a gente tem as formais. A gente vai dar mais difícil pra mais fácil. Exatamente, vamos facilitando. A formal, como essa King James, ela é uma Bíblia que tenta muito ser equivalente ao texto tradicional, só que com uma linguagem um pouco melhor. Uma linguagem ainda arcaica, só que com uma linguagem melhor. Um pouco mais formal. Um pouco mais formal, exatamente. E cara, eu vou falar uma experiência pessoal que eu tive comprando essa Bíblia aqui. Eu acho que foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Não, mentira, a pior não foi. Mas não foi uma boa decisão porque eu comprei e eu basicamente quase não usei, entendeu? Porque é uma Bíblia muito difícil de ler. Eu tentei ler e assim, muitos textos, como ficava pesado de fazer a leitura, ficava difícil e aí, primeiro, perdi a vontade de ler, o que acho que é a pior parte, perde um pouco a vontade de ler. Como se torna pesado quando tu tenta focar num texto, principalmente na nossa geração, que é uma geração que tem tanta informação rápida e tanto estímulo, quando tu tenta focar no texto pra entender, fica muito difícil de ler, muito difícil de ler. Então assim, eu não recomendo para pessoas que estão começando agora. Agora, para pessoas que já leram a Bíblia um monte de vez, que já... calma aí. Que já leram a Bíblia todo um monte de vez, que já foram... Me respeite, Léo. Que, mano, já estão muito profundo e quer realmente... Aí, tudo bem.
mas eu era um novo convertido na época e comprei isso aqui, e aí não me ajudou Comprou muito. no emocionalismo, né? Exatamente, não me ajudou muito. Dando um pouquinho um parênteses aqui, eu tenho, por exemplo, a Bíblia King James, tem essa aqui, né, que é pequenininha, que é só a Bíblia Que é seca. mas eu tenho uma Bíblia King James de estudo, que eu vou botar uma foto aí pra vocês, que é aquela que já apareceu em alguns podcasts, inclusive, que é gigantesca, tipo, é maior que essa daqui, inclusive. Que é baita bala. Que é baita bala, cada verso tem o seu estudo e tudo mais. Eu não leio nela. Tipo assim, eu já li a Bíblia várias vezes e eu já consigo entender se eu for ler na King James, mas eu mesmo, cara, que entendo, eu não gosto de ler nela. Eu não gosto de ler nela porque, eu prefiro... cara, é mais difícil, entendeu, cara? É mais fácil eu poder aqui, eu uso ela pra estudar, ir atrás, mas eu não uso ela pra ler no meu rotina. Até porque não é todo dia que você quer estudar também. Exato, tem Eu dia que a descobri cabeça isso quando não eu tá. comprei... Mano, eu descobri isso quando eu comprei essa Bíblia aqui. Não é todo dia que eu quero estudar, mano. É isso. Das Bíblias formais, nós temos 4 traduções mais conhecidas, que é a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, não temos aqui. Nós temos a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Nós temos a King James atualizada, que não é essa, Quase. que é a King James atualizada, que é um pouco mais moderna. E nós temos a famosa BKJ, que é a King James 1611. Então, interlinear, formal e agora vamos pra funcional. Funcional. A Bíblia funcional é uma abaixo, como o John fez aqui, a escadinha da Bíblia formal. Ela é uma Bíblia que muitas pessoas usam, inclusive uma das traduções que eu mais acho da hora, que é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que ela é uma leitura bem clássica, mas também com uma boa dinâmica para você que gosta de ter um dinamismo ali na sua leitura e tudo mais. Ela é uma Bíblia que é usada pra galera que é intermediária, que não aguenta mais tanto ali, fica... eu vou usar essa palavra, mas não é a palavra certa, tipo raso. Não aguenta mais estar no atualizado e quer mais um conhecimento mais... Um aprofundamento um pouco maior. Exatamente. Mas não tanto. É. Então fica ali no meio termo que Ela é o meio. Ela é um meio. Ela é o meio. Ela é funcional. Exato. Ela é funcional. Ela é funcional. Ela é funcional. Então ela costuma ser um pouco mais formal, mas com algumas dinâmicas quando o texto ele pede para fazer um pouco mais sentido. E nós temos 3, que é a A21, que é a Almeida Século XXI. A ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, que é uma das bíblias, inclusive, mais usadas no protestantismo. E temos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Interlinear, formal, funcional. E a quarta agora é qual? Dinâmica. Dinâmica. Cara, isso aqui, ó, é a preciosidade do mundo moderno. Isso aqui, ó, é o maior... mundo moderno. Cara, isso aqui é a maior lindeza que existe. É a NVI, é a NVT, é a NVI 23. Que, cara, isso aqui, ó, é o que eu recomendo pra todo cristão, principalmente NVI. Eu tenho a NVI e a NVT, essas duas bíblias aqui são minhas, tá? E eu tenho essa daqui de estudo, NVT, pesada, tá? Boa pra caramba. Eu ganhei essa daqui de aniversário também, muito boa. Mas assim, cara, a NVI ganhou meu coração, entendeu? Cara, é uma leitura muito fácil, mas ao mesmo tempo não é raso. Tem palavras em grego como Sheol, que é uma palavra muito importante na Bíblia, entende? Então, tipo assim, ó, tem algumas coisas que não se perdem dessas traduções e mantém ainda muita tradicionalidade, mas não é pesado, é fácil de ler, é tranquilo. E ainda, principalmente essa daqui, ó, que eu tenho, que ela é uma Bíblia grande, é uma Bíblia alta, com a letra grande, cara. Isso aqui é uma maravilha, cara, sério, de verdade. Se tem uma Bíblia que eu posso recomendar pra adolescente, pra jovem ler, é a dinâmica. É isso. Cara, não tem como, não tem erro você comprar uma NVI e uma NVT. Não tem erro. Ó, e essa daqui de estudo também é muito boa, tá? A NVT é absurda. Mas essa daqui tem as letrinhas um pouquinho menor para caber o estudo. Mas, cara, NVI e NVT não tem erro. Vai, confia que é... Principalmente NVI, que é a que eu tô apaixonado. A NVI é a nossa favorita. Basicamente, nossas bíblias são NVI. Temos a interlinear, a formal, a funcional, a dinâmica. E agora nós temos qual? Paráfrase bíblica, que é aquela famosa reescrita do texto. Obviamente não estão reescrevendo a Bíblia, mas ela é voltada para deixar um sentido mais claro possível. A gente não tem esse tipo de Bíblia aqui. Eu tenho uma lá em casa, que inclusive foi a primeira Bíblia que eu li na minha vida, que foi a NTLH, que é a nova versão da linguagem de hoje, que é bom para que você possa ali dar uma entendida na Bíblia de uma maneira mais prática, um pouco mais discorrida, pouco mais automática ali, né? Eu não gosto, particularmente. Eu também não. Porque eu acho que
Também não julgo quem tem, né? Obviamente, é uma linguagem mais fácil de ler. Só que como eles mudam muitas palavras pra dar dar uma clareza no sentido, acaba perdendo muito do sabor, do tempero que o conteúdo pode te trazer, sabe? Exato. Pô, muitas vezes tu traz a palavra do grego pro português e aquilo traz uma nova percepção sobre o texto. Quando o negócio te dá mais clareza direto ao ponto, ao sentido, perde a caminhada, perde a construção do texto. Então eu acho que perde um pouco no sentido. Mas é muito boa pra quem tá começando a receber. Exato, essas bíblias são recomendadas para que você que talvez tenha zero conhecimento de Bíblia, para você que tem zero hábito de leitura. Porque ler um livro, hoje para um adolescente, para um jovem, já é muito difícil. Gente, é difícil conseguir ler um livro. Mas a Bíblia é ainda mais. Então, essas versões da paráfrase, elas são bíblias um pouco mais tranquilas para que você possa entender o que está sendo falado ali no texto. Então a gente tem a NTLH, como eu falei, que foi uma bíblia que eu já li, mas hoje eu não leio, eu não gosto muito da tradução, a NVI é perfeita para mim. Aí a gente tem a Mensagem, que é muito conhecida, que é uma bíblia que é boa, inclusive, para os pais lerem para os seus filhos e tudo mais, para você começar a ensinar a Bíblia. Isso e tem é muito importante também, né? Uma Bíblia mais leve para o seu filho começar a aprender. Exatamente. E a gente tem também a versão viva, que segue a mesma linha dessas três. Mas o ideal é que essa tradução da paráfrase, elas sejam feitas só no começo. Você não tem que não é o certo você permanecer nessa versão durante toda a sua vida de caminhada cristã, não. Sim. É legal você talvez ler a Bíblia inteira com ela ali no começo, né? Ou não sei se lê a Bíblia inteira, mas lê bastante a Bíblia, pra que daí quando você perceber, cara, isso aqui não tá mais, né? Isso aqui tá muito rasinho. Vou passar pro próximo nível. E aí você vai ver. Aqui, ó, aí você vai pra beleza NVI. aqui, aí talvez se tu quiser ir, vamos pra NA. Aí se tu quiser ir mais, vamos pra King James. Se quiser ir mais, vamos pro grego. Se quiser ir mais, morre, vai com Jesus. Não, aí você aprende hebraico e grego e vai ler a Bíblia original. É isso, entendeu? Mas ela sim está aqui nessa É uma porta de entrada. É uma porta de entrada pra você que quer aprender um pouco mais da Bíblia. Falando um pouquinho sobre não as traduções, mas a Bíblia em si que você precisa comprar. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia NVI minha, que ela é uma Bíblia seca. Um recurso que ela tem muito legal, que algumas Bíblias têm, John, que nem essa aqui também tem, é que quando Jesus fala, as letras têm outra cor. Então aqui eu tenho que as letras ficam em vermelho, a tua fica em azul. Em azul, Jesus fala. Algumas Bíblias têm esse recurso, outras Bíblias não tem nada de recurso. É importante para se localizar no texto, né? Para se achar. Perfeito. Então, por exemplo, essa King James, acho que não tem, né? Ela é seca, ela é seca, ela é só os textos sequinhos. Tem problema? Não. Mas, por exemplo, a gente tem essa aqui da NVT, que é do John, que, cara, cada verso aqui tem um estudo. Exato. Mas a consequência disso aqui, por exemplo, as letrinhas são minúsculas. Então, pra você que tem um problema de visão, exatamente, pô. Você pode ir atrás de Bíblias que tem escrito ali. Tem as letras médias, tem letra pequena, tem letra grande, tem letra super grande. Que, e assim, eu que não tenho problema de visão, prefiro uma letra grande. Eu acho que também é importante, é bom pra facilitar. Cara, quanto mais fácil for a tua leitura e não perder o sentido e não perder o propósito inicial, melhor é. Vamos facilitar as coisas que são boas e dificultar o acesso às coisas que são difíceis. Exato. Entendeu? E a gente tem as Bíblias que trazem, por exemplo, mapas. Essa daqui traz. Essa aqui traz? Ó, a King James que eu tenho, por exemplo, lá em casa, ela traz, além dos estudos, é que nem a do John. Ela traz além dos estudos. Não vai pegar, né? Talvez não pegue, mas enfim, tem um mapinha aqui, ó. Tem um mapa, tem um mapa mental. É, um mapa mental. Tem o mapa do... O que é isso aqui? É o templo? Do templo. É o templo. Do templo, ó, mais mapas da pregação do Evangelho de Paulo. Tem muita coisa, visão de Palestina, muita coisa. Essa Bíblia aqui é maravilhosa. Essa Bíblia é maravilhosa mesmo. A minha King, por exemplo, ela tem mapa... É demais. A minha King tem mapa, tem estudo no meio dela de palavras, tem palavras em hebraico, tem tudo que quer, tudo que tá bem aprofundado. Se tu quer aprender muita coisa da Bíblia, você tem que comprar a King James que eu coloquei pra você aí. Que é uma King James que, por exemplo, ela não é barata. Por quê? Porque ela tem muito recurso, só que... O estudo da King James grandona é, mano, um negócio de maluco. É um negócio de maluco, assim. Pra quem quer aprofundar, conhecer palavra em grego, em hebraico, aprender contexto histórico, mano... Não tem erro. É maravilhoso. Então, a gente tem essas Bíblias que tem os recursos, tem Bíblias que são só Bíblia, e tá tudo bem. Tem as Bíblias que tem, inclusive, coisinhas no lado pra você poder escrever. As Bíblias de anotações, eu amo. Isso é muito bom. Comprei uma ontem, inclusive. Eu preciso comprar uma dessa. Porque, cara, quando tu tá lendo e você recebe um discernimento do alto, do Espírito Santo, e aí tu... Cara,
aí fica com um negocinho do lado, só escreve ali. Eu tô sofrendo muito com essa Bíblia aqui, porque eu não tenho onde escrever que vem assim, sabe? E aí eu acabo tendo que escrever em outro lugar, mas é muito mais fácil quando tem na Bíblia, é só pegar que daí tu já olha o verso na hora ali. Nossa! Tu pega o verso na hora. Que bom que você Tu pega o verso na hora ali e aí tu já vê, caraca, eu escrevi isso aqui. Por exemplo, eu tenho 2 cadernos que eu escrevo coisas, só que tem hora que eu me perco nos cadernos. Tipo, cara, cadê o bagulho que eu escrevi do verso? Tal. Exatamente. Então, analise o seu contexto, analise como você consegue ler um livro melhor e ver qual que Bíblia se encaixa melhor pra você. Se você quer uma Bíblia mais de estudo, se você quer uma Bíblia mais simples, se você quer uma Bíblia com letra maior, letra menor, e assim vai. Mas você talvez aí esteja se perguntando, João, vocês estão falando de Bíblias do protestantismo e tudo mais, né? Que, né, tem os 66 livros, mas eu tenho na minha casa uma Bíblia católica, eu sou da igreja católica. Avózinha, da minha mãezinha. Isso, qual que é a diferença da Bíblia que vocês que a gente tem aqui da Bíblia católica? Fala aí. Nós temos uma diferença muito principal, que é a quantidade de livros. Quantidade. Porque lá na Reforma Protestante, né, na base, no começo da Igreja Protestante, né, que foi quando Martinho Lutero começou a não concordar com algumas coisas que a Igreja Católica pregava na época, ele aceitou e quis seguir o cânon judaico. O cânon judaico, que são Bíblias que têm a base em judaico e não só em grego. Bíblias e livros que têm só a base em hebraico e não só em grego. Então, alguns livros foram retirados. São 7, né? São 6, mas alguns... São 6? São 6, só que o sétimo... O sétimo. São 6 ou 7? Tem alguns trechos. Não, cara, fala aí, tá zoando. Alguns trechos, né, adicionais em alguns livros. É o livro de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque. São 7. E aí alguns trechos adicionais. E principalmente são essas diferenças. Tem algumas diferenças também doutrinárias. Na Bíblia Católica vai dizer que em Êxodo 20 que tem que se guardar o domingo. Sim, tem essa diferença. Entende? Também. Então, assim, vão ter essas coisas que são diferentes das duas doutrinas. Tem alguns problemas, obviamente, em relação à doutrina, se você é protestante e lê essa Bíblia. Mas, de uma forma geral, não vejo tanto problema. Só tem que se ligar nessa parte doutrinária, claro, né, nessas diferenças. Só que, cara, a Bíblia, no final, tirando esses livros e tirando essa doutrina, vai ser a mesma. Não vai ter uma diferença. O importante é seguir a Jesus. Exatamente. Mas, de preferência, compra uma Bíblia NVT, de acordo com o que você acredita. Se você é católico, compra uma Bíblia católica e siga com a doutrina católica. Da sua igreja. Exatamente. Siga a doutrina que você acredita. Basicamente, é isso. Essas são as diferenças. Não vejo tanto problema, mas o ideal é se seguir, obviamente, a doutrina que está sendo imposta na sua vida. Então, nesse vídeo, você ficou sabendo qual Bíblia você talvez possa comprar, quais são as traduções da Bíblia e tudo mais, né, John? Exatamente, cara. E nesse vídeo você soube qual Bíblia comprar, você soube o que mais se adequa ao seu momento, né, no que você está vivendo, você soube qual que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante, você soube um monte de coisa, mas o mais importante é compre a Bíblia que mais vai se adequar ao seu momento, compre a Bíblia que mais vai se adequar à sua doutrina e entenda as diferenças entre elas e que não tem uma perfeita. Se você quiser uma mais para se aprofundar, compra uma de estudo King James ou compra uma de estudo NVT. Se você quiser uma leitura mais tranquila, meu amigo acabou de se converter, compra uma NTLH para ele ler mais de boa, para ele começar o hábito de leitura. Tô tranquilo, quero uma Bíblia mais por dia a dia, mais tranquila. NVI neles, tá me entendendo? Uma letra bem grande para ficar fácil. Ou se não quiser também, pega uma letra pequena, o que você preferir. Mas o mais importante, transforma essa leitura fácil. Eu acho que esse é o principal do vídeo. Transforma essa leitura numa leitura fácil. Uma leitura que você gosta de ler. Porque senão, cara, se tu for só no pesado, só tentando, é que nem fazer dieta só do ovo. Tu não vai aguentar uma semana comendo só ovo, entendeu? Tu tem que ir de boa, tu tem que ir mudando coisinhas, entendeu? Então, adeque a sua leitura ao seu tempo, ao seu entendimento e ao seu nível de leitura também. Meu top 5 traduções da Bíblia de cada uma é NVI, primeira de todas estourada. Segunda,
King James, porque é uma Bíblia que eu estou me adaptando cada vez mais ali no estudo. A terceira fica NAA, quarta a NTLH e a quinta, não, a quarta não é NTLH. Ah não, a quarta é NTLH e a quinta, a última, porque só sobrou uma, né, que é a interlinear. Tô falando é uma de cada, bonitão. Tá certo. É uma de cada tradução. A minha primeira é NVI. A minha segunda é BKJ. A minha terceira é NAA. A minha quarta é a... Poxa vida. Quarto eu deixo a interlinear. E a quinta... Você prefere o grego? Eu prefiro porque eu já fiquei muito interessado em aprender grego já há um tempo da minha vida. E é isso aí, que Deus te abençoe muito, que você agora possa ter uma noção do que você está fazendo com a sua Bíblia, qual Bíblia você precisa fazer, comprar no caso pra ler. E é isso aí. É isso. É os guri. Tamo junto. Tchau.